As Brumas de Avalon, O Gamo Rei, Livro 3, Capítulo 12. Morgana sabia que só ousaria fazer aquela viagem se a dividisse em etapas de 1 légua a ser vencida diariamente. Sua primeira etapa, portanto, era o castelo de Pelennor, e por amarga ironia, tinha como primeira missão levar uma mensagem carinhosa para a mulher e os filhos de Lancelot. Durante todo aquele primeiro dia, seguiu a velha estrada romana para o norte, atravessando morros ondulantes. Kevin oferecera-se para acompanhá-la, e Morgana sentira-se tentada a aceitar, tomada pelo velho receio de não encontrar o caminho de Avalon. Também desta vez, de não ousar chamar a barca de Avalon de perder-se novamente pelo país das fadas e ali ficar para sempre. Não ousara ir lá depois da morte de Viviane. Agora, porém, tinha de enfrentar a prova, como tinha acontecido da primeira vez, quando se tornara sacerdotisa. Tinha saído de Avalon sozinha, e a única prova era esta, ser capaz de voltar, e devia reconquistar o direito de entrar ali, pelas suas próprias forças, e não com a ajuda de Kevin. Ainda assim tinha medo, pois muito tempo se passara. Avistou o 4º dia, o castelo de Pelennor, e ao meio-dia, contornando as margens pantanosas do lago que agora não tinha mais vestígios do dragão que outrora o habitava, embora os seus 2 criados tremessem e se apoiassem mutuamente contando histórias horríveis de dragões. Avistou também a residência, um pouco menor que Pelennor destinara a Elaine e Lancelot, quando de seu casamento. Era mais uma mansão do que um castelo. Naqueles dias de paz, não eram numerosas as fortificações na área. Amplos gramados desciam até a estrada, e quando Morgana subiu por eles em direção à casa, um bando de gansos fugiu gritando. Um camareiro bem vestido recebeu-a, perguntando-lhe o nome e o que desejava. Sou a senhora Morgana, mulher do Húrin de Gales do Norte. Trago uma mensagem do Sr. Lancelot. Foi levada para um aposento onde se pôde lavar e arrumar e depois conduzida ao grande salão com uma lareira acesa e onde lhe foram oferecidos bolos de trigo com mel e uma garrafa de um bom vinho. Morgana entediou-se com tanta cerimônia. Ela era, afinal de contas, parente e não um visitante oficial. Depois de algum tempo, um menininho olhou pela porta e, quando a viu sozinha, entrou. Era louro, de olhos azuis e sardento. Compreendeu imediatamente de quem ele era filho, embora em nada se parecesse com o pai. É a senhora Morgana, quem chamam de Morgana das Fadas? Sou, e sou também sua prima, Galahad. Como sabe meu nome? Perguntou o menino desconfiado. Você é feiticeira? Porque a chamam de Morgana das Fadas? Porque sou da velha linhagem real de Avalon, e fui criada ali. E sei o seu nome não por alguma feitiçaria, mas porque você se parece com a sua mãe, que também é minha parenta. O nome de meu pai também é Galahad, tornou a criança, mas os saxões chamam-no de Flecha de Duende. Vim trazer as lembranças de seu pai para você, para sua mãe e para suas irmãs também. Nimo é uma menina tola, continuou Galahad. É uma menina grande de 5 anos, mas chorou quando meu pai veio e não queria deixar que ele a pegasse no colo e a beijasse, porque não a reconheceu. Você conhece meu pai? Conheço sim, respondeu Morgana. A mãe dele, a senhora do lago, era minha tia e mãe de criação. O menino não parecia acreditar muito e franziu a testa. Minha mãe contou que a senhora do lago é uma feiticeira malvada. Sua mãe é... Conteve-se e amenizou as palavras, afinal de contas, ele era apenas uma criança. Sua mãe não conheceu a senhora como eu. Era uma boa mulher, sábia e grande sacerdotisa. Ah, sim? Podia perceber que Galahad lutava com esse conceito. Padre Griffin diz que só os homens podem ser sacerdotes, porque são feitos à imagem de Deus, e as mulheres não. Nimue disse que queria ser padre quando fosse grande, e aprender a ler, escrever e tocar a harpa. Mas o padre Griffin disse que nenhuma mulher pode fazer todas essas coisas, nenhuma delas. Então o padre Griffin está enganado, pois eu posso fazer todas essas coisas e mais algumas. Não acredito em você. E ele examinou-a com um olhar fixo de hostilidade. Você acha que todos estão errados? Menos você, não é? Minha mãe diz que as crianças não devem contradizer os adultos.
e você não parece ser muito mais velha do que eu. Você não é muito maior do que eu. Morgana riu da irritação do menino. Mas eu sou mais velha do que o seu pai ou a sua mãe, Galahad, embora não seja muito grande. Houve um ruído na porta e Elaine entrou. Estava mais gorda, o corpo mais redondo, os seios já não muito empinados. Afinal de contas, pensou Morgana, tinha 3 filhos, e um deles ainda estava sendo amamentado. Continuava bonita, porém com o cabelo dourado brilhando, e abraçou Morgana como se a tivesse visto ainda ontem. Vejo que já conheceu meu filho. Nimue está de castigo em seu quarto, por ter sido impertinente com o padre Griffin. E Gwynne, graças a Deus, está dormindo. É uma criança chorona e fiquei acordada com ela grande parte da noite. Você está vindo de Camelot? Por que meu marido não veio com você, Morgana? Foi para explicar-lhe isso que vim. Lancelot não voltará durante algum tempo. Há guerra na Bretanha Menor, e seu irmão Bors está sitiado em seu castelo. Todos os companheiros de Arthur partiram para salvá-lo e derrubar o homem que se intitula Imperador. Os olhos de Elaine encheram-se de lágrimas, mas o rosto do jovem Galahad ficou transtornado de entusiasmo. Se eu fosse grande, seria um dos companheiros. Meu pai faria de mim um cavaleiro, e eu iria com eles e lutaria contra esses velhos saxões, e também contra qualquer velho imperador. Elaine ouviu o que Morgana tinha a dizer e respondeu: Esse Lúcio me parece um louco. Louco ou não, ele tem um exército e diz agir em nome de Roma. Lancelot mandou-me falar com você e beijar as crianças, embora eu não tenha dúvidas de que este moço aqui esteja muito grande para ser beijado como um bebê. E sorriu para Galahad. Meu enteado Wayne considerava-se muito crescido para isso, quando tinha mais ou menos o seu tamanho, e há poucos dias tornou-se um dos companheiros de Arthur. Que idade ele tem? Perguntou Galahad, e quando Morgana informou-lhe que tinha 15 anos, ficou muito aborrecido e começou a contar nos dedos. E como estava o meu marido? Quis saber Elaine. Galahad, vá para seu professor. Eu quero conversar com minha prima. Quando o menino saiu, ela continuou. Tive mais tempo de conversar com Lancelot antes do Pentecostes do que em todos os anos de nosso casamento. Foi a primeira vez que tive sua companhia por mais de uma semana. Pelo menos ele não a deixou grávida desta vez, sorriu Morgana. Não, e foi muito delicado. Não me procurou durante as últimas semanas em que esperamos juntos o nascimento de Gwen. Disse que eu estava muito pesada e que não teria prazer. Eu não o teria rejeitado, mas para dizer a verdade acho que ele não se interessava. É uma confissão que lhe faço, Morgana. Você se esquece de que eu conheço Lancelot desde que me entendo por gente? Disse Morgana com um leve sorriso triste. Diga-me uma coisa. Eu jurei que nunca lhe perguntaria isso, mas Lancelot foi seu amante. Vocês alguma vez dormiram juntos? Morgana viu seu rosto tenso e respondeu cordialmente. Não, Elaine. Houve uma época em que eu achei, mas não chegou a isso. Eu não o amava, nem ele a mim. E para sua própria surpresa, sabia que as palavras eram verdadeiras, embora nunca tivesse pensado nisso antes. Elaine olhou para o chão, onde um raio de sol, atravessando um velho e desbotado vitral que estava ali desde os tempos romanos, perguntou. Morgana, enquanto ele estava lá durante o Pentecoste, ele viu a rainha? Como Lancelot não é cego e como ela estava sentada na plataforma ao lado de Arthur, creio que sim, respondeu secamente. Elaine teve um gesto de impaciência. Você sabe do que eu estou falando. Será que ela ainda é assim tão ciumenta? Odeia tanto Gwenfar? Ela tem Lancelot, deu-lhe filhos. Sabe que ele é um homem honrado. O que mais deseja? Mas, frente à mulher que torcia nervosamente as mãos e as lágrimas que pareciam pender-lhe nos olhos, Morgana apiedou-se. Elaine, ele falou com a rainha, beijou-a na despedida quando partiram. Mas digo sinceramente, falou como um cortesão fala a rainha, não como amante. Eles se conhecem desde a juventude, e se não puderem esquecer que outrora se amaram de uma forma que não acontece 2 vezes na vida de um homem ou de uma mulher, por que aborrecer-se com isso? Você é a mulher dele, Elaine, e pude perceber quando me mandou a sua mensagem que Lancelot a ama muito. E eu jurei contentar-me com isso, não foi?
Elaine baixou a cabeça, por um longo momento apertando as pálpebras com força, mas chorou. Por fim levantou o rosto. Você, que teve tantos amantes, sabe o que é amar? Por um instante Morgana foi dominada pela velha tempestade, a loucura do amor que os havia lançado, a ela e Lancelot um nos braços do outro, naquele monte ensolarado em Avalon, que os reaproximara repetidas vezes até que tudo terminara em amargura. Usando toda a sua força de vontade, afastou essa lembrança e pensou em Acolon, que voltara a despertar-lhe a doçura da feminilidade em seu coração e em seu corpo, quando se julgava velha, morta, abandonada, que a levara de volta para a deusa, que devolvera-lhe a condição de sacerdotisa. Sentiu sucessivas ondas de rubor avermelhar em seu rosto e sacudiu lentamente a cabeça numa afirmativa. Sim, minha filha, conheci e conheço o que é o amor. Compreendeu que Elaine queria fazer centenas de outras perguntas e pensou como seria bom partilhar tudo isso com uma única mulher que tinha sido sua amiga, desde que partira de Avalon e cujo casamento fora feito por ela. Mas não. O segredo era parte do poder da sacerdotisa, e falar do que conhecera com Acolon seria retirá-lo do reino da magia, seria transformar-se apenas numa esposa descontente que se deitava sorrateiramente com o enteado. Mas agora, Elaine, temos outro assunto a tratar. Lembra-se de que me fez uma promessa? A de que se eu a ajudasse a conquistar Lancelot, você me daria o que eu lhe pedi. Nimue tem hoje mais de 5 anos e está na idade de ser adotada. Parto amanhã para Avalon. Você deve prepará-la para me acompanhar. Não! Foi uma exclamação prolongada, quase um grito. Não, não, Morgana, você não pode querer isso. Morgana tivera medo de que isso acontecesse. Foi com uma voz distante e firme que disse: Elaine, você jurou. Como podia jurar por uma criança que ainda não nascera? Eu não sabia o que significava. Oh, não, não a minha filha, não a minha filha. Você não pode tomá-la de mim assim, tão nova. Você jurou, repetiu Morgana. E se eu recusar? Elaine parecia uma tigresa irada, pronta a defender sua cria contra um cão grande e feroz. Se você recusar, respondeu Morgana numa voz sempre tranquila, quando Lancelot voltar, saberá por mim como este casamento foi feito, como você chorou e implorou que fizesse uma magia para que ele pensasse de Gwenfar para você. Ele pensa que você é a vítima inocente da minha feitiçaria, Elaine, e culpa a mim, e não a você. Terá de saber a verdade? Você não faria isso, implorou Elaine, pálida de horror. Experimente e verá. Não sei como os cristãos encaram um juramento, mas asseguro-lhe de que pelos crentes da deusa é considerado com toda seriedade. Foi assim que aceitei o seu. Esperei até que você tivesse outra filha, mas Nimue é minha, porque você deu a sua palavra. Mas, e ela? É uma criança cristã, como posso mandá-la para um mundo de feitiçarias pagãs? Afinal de contas, eu sou parenta dela, argumentou Morgana suavemente. Há quanto tempo você me conhece, Elaine? Já me viu fazer alguma coisa tão desonrosa ou má que a levasse a hesitar em confiar em uma criança? Eu não vou dá-la a um dragão, e há muito, mas muito tempo mesmo, que acabaram-se os dias em que até os criminosos eram queimados nos altares de sacrifício. E o que acontecerá com ela em Avalon? Perguntou Elaine, com tanto medo que Morgana ficou pensando se afinal de contas ela realmente pensaria em sacrifícios humanos ou outras coisas parecidas. Será uma sacerdotisa, com todo o conhecimento proporcionado por Avalon. Algum dia ela lerá as estrelas e conhecerá toda a sabedoria do mundo e do céu. Sorriu. Galahad disse-me que ela quer aprender a ler, a escrever e a tocar harpa. Em Avalon nada disso lhe será proibido. Sua vida será menos difícil do que se você a colocasse na escola em algum convento, pois certamente exigiremos muito menos, em jejuns e penitências antes que ela cresça. Mas o que vou dizer a Lancelot? Hesitou Elaine. O que você quiser. Será melhor dizer a verdade, que você a mandou para ser criada em Avalon, a fim de que ela preencha o lugar que está vazio lá. Mas não me importo com o que você lhe disser. Pode dizer que ela
Afogou-se no lago ou foi levada pelo fantasma do dragão do velho Pellinor, pelo que me diz respeito. E ao padre? Quando o padre Griffin souber que mandei minha filha para ser feiticeira em terras pagãs, importo-me ainda menos com o que você disser ao padre. Se quiser, pode dizer-lhe que você me hipotecou sua alma em troca das minhas feitiçarias para conseguir um marido. E prometeu entregar-me sua filha como pagamento, não? Achei que não. Você é cruel, Morgana. E as lágrimas desceram-lhe os olhos. Não posso ter alguns dias para prepará-la para partir, para arrumar as coisas de que ela precisará? Não precisa de muita coisa. Uma muda de roupa, se quiser, e agasalhos para a viagem, um manto grosso e sapatos fortes apenas. Em Avalon, ela receberá as vestes de uma sacerdotisa noviça. E acrescentou com bondade: acredite, Elaine, ela será tratada com amor e reverência, como a neta da maior das sacerdotisas, e como seus padres dizem, em Avalon, eles lhe darão o frio conforme a roupa. Não será forçada a fazer aquilo que ainda não tem idade suficiente para suportar. Creio que será feliz. Feliz? Naquele lugar de feitiçarias e do mal? Morgana respondeu com tal convicção que suas palavras impressionaram Elaine. Digo-lhe com toda sinceridade, eu fui feliz em Avalon e desde que deixei aquele lugar, tenho desejado todos os dias voltar para lá. Você já me viu mentir? Vamos, mostre-me a menina. Eu mandei que ficasse em seu quarto e fiasse sozinha até o pôr do sol. Ela foi grosseira com o padre e está sendo castigada. Mas eu suspendo o castigo. Sou agora sua tutora e mãe adotiva. E já não há razão para ser delicada com um padre. Leve-me até ela. Partiram no dia seguinte ao amanhecer. Nimue chorou ao despedir-se da mãe, mas antes mesmo de terem viajado 1 hora começou a olhar com curiosidade para Morgana sob o capuz do seu manto. Era alta paridade, menos parecida com a mãe de Lancelot, Viviane, do que com Morgause ou Igraine. Tinha cabelos louros, mas com um tom de cobre nos cachos dourados, o que levava a pensar que ficariam vermelhos quando estivessem mais velhas. E os olhos tinham quase a cor das pequenas violetas que cresciam à margem dos regatos. Havia tomado apenas um pouco de vinho e água antes de partir, e Morgana perguntou: está com fome, Nimue? Podemos parar e comer alguma coisa logo que encontrarmos uma clareira, se você quiser. Sim, tia. Muito bem. Pouco depois, Morgana desmontava e retirava a menina do seu pônei. Preciso ir. Nimue baixou os olhos envergonhada. Se você quiser urinar, pode fazê-lo atrás daquela árvore e leve a criada, sugeriu Morgana. Não tenha nunca vergonha daquilo que Deus fez. O padre Griffin diz que não é bonito. E nunca mais fale daquilo que o padre Griffin disse. Observou gentilmente, mas com um tom de firmeza atrás das palavras suaves. Isso acabou, Nimue. Quando a menina voltou, disse com os olhos arregalados de espanto: eu vi alguém, muito pequeno, olhando por trás de uma árvore. Galahad disse que você era chamada de Morgana das Fadas. Era uma fada, titia? Morgana sacudiu a cabeça e disse: não, era alguém do povo antigo das montanhas. Eles são tão reais como eu ou você. É melhor não falar deles, Nimue, nem tomar conhecimento de sua presença. São muito tímidos e têm medo dos homens que vivem nas aldeias e nas fazendas. Onde é que vivem, então? Nos montes e florestas. Eles não suportam ver a terra, que é a sua mãe, violentada pelo arado e forçada a produzir. E não moram em aldeias. Se não aram e colhem, titia, como é que comem? Comem apenas aquilo que a terra produz espontaneamente. Raízes, bagos, frutas e sementes. Só comem carne nas grandes festas. Como eu disse, é melhor não falar. Mas pode deixar um pouco de pão para eles na orla da clareira, pois temos bastante para nós todos. Partiu um pedaço de pão e deixou que Nimue levasse até a orla da floresta. Elaine lhe dera realmente provisões suficientes para uma viagem de 10 dias, e não para o rápido percurso até Avalon. Morgana comeu pouco, mas a menina teve tudo o que quis, e a própria Morgana passou o mel no pão para ela. Haveria tempo suficiente para que aprendesse, e afinal de contas já estava crescendo muito depressa. Você não está comendo carne, titia. É dia de jejum? Morgana lembrou-se de repente como havia feito perguntas a Viviane quando da primeira vez que se dirigiram para Avalon. Não, eu raramente como carne. Você não gosta? Eu gosto.
Então coma se quiser. As sacerdotisas não comem carne com muita frequência, mas não é proibido, muito menos para uma criança da sua idade. Elas são como as freiras, jejuam durante todo o tempo? O padre Griffin diz, mas parou lembrando-se da ordem recebida de não repetir o que o padre dizia. Morgana ficou satisfeita ao ver que a menina aprendia depressa. O que eu quis dizer foi que você não deve considerar o que o padre dizia como um modelo para a sua conduta, mas pode contar-me o que ele falava, e algum dia você saberá por você mesma separar o que havia de acertado nas palavras do padre e o que era tolice ou pior do que tolice. Ele diz que os homens e as mulheres devem jejuar para pagar os seus pecados. É por isso? Morgana sacudiu negativamente a cabeça. Em Avalon jejua-se por vezes para que o corpo aprenda a fazer o que queremos, sem criar exigências cuja satisfação é inconveniente. Há ocasiões em que temos de ficar sem comer, sem beber ou dormir, e o corpo deve ser o servo da mente, e não o seu senhor. A mente não se pode voltar para coisas santas ou para a sabedoria, ou concentrar-se na longa meditação que abre o pensamento a outras esferas quando o corpo está gritando por comida ou por água. Por isso nós aprendemos a silenciar esse clamor. Você me entendeu? Penso que não entendi muito bem. Você compreenderá quando for mais velha então. Agora coma o seu pão e prepare-se para continuarmos a viagem. Nimue acabou de comer o pão e mel e limpou as mãos na grama. Também nunca entendi o padre Griffin, mas ele ficava irritado com isso. Eu era castigada quando ele perguntava por que devemos jejuar e rezar por nossos pecados quando Cristo já os havia perdoado. Ele dizia que me haviam ensinado o paganismo e fazia com que mamãe me mandasse para o meu quarto. O que é paganismo, titia? É tudo aquilo que os padres não gostam. O padre Griffin é um tolo. Os padres cristãos, quando são bons, não molestam as crianças como você, que não podem pecar, falando dessas coisas. Há tempo bastante para falarmos do pecado, Nimue, quando você for capaz de pecar ou de escolher entre o bem e o mal. Nimue montou obedientemente o seu pônei e depois de algum tempo disse: Tia Morgana, eu não sou uma boa menina. Eu peco todo o tempo. Estou sempre fazendo coisas más. Não me surpreendo que mamãe quisesse mandar-me embora. É por isso que ela me está mandando para um lugar ruim? Porque eu não sou uma boa menina? Morgana sentiu uma contração na garganta que aproximava-se muito da agonia. Ia montar o seu cavalo, mas correu para o pônei de Nimue e deu-lhe um grande abraço, apertando-a bastante e beijando-a repetidamente. Nunca repita isso, Nimue, disse quase sem fôlego. Nunca mais, nunca. Não é verdade. Juro-lhe que não é. Sua mãe não quis mandá-la embora. E se ela achasse Avalon um lugar ruim, não teria consentido que você fosse para lá por mais que eu a ameaçasse. Nimue perguntou com sua vozinha. Então por que estou indo para lá? Porque sua mãe prometeu isso antes de você nascer, minha filha. Porque sua avó era uma sacerdotisa. E porque eu não tenho filha para oferecer à deusa. E você está sendo mandada para Avalon a fim de aprender a servir a deusa. Notou que suas próprias lágrimas caíam livremente nos cabelos louros de Nimue. Quem lhe disse que era um castigo? Uma das mulheres, enquanto ela preparava minha bagagem. Nimue hesitou. Eu a ouvi dizer que mamãe não me devia mandar para aquele lugar ruim, e o padre Griffin me disse várias vezes que eu era uma menina má. Morgana sentou-se no chão, segurando Nimue no colo e embalando-a. Não, não, sussurrou gentilmente. Não, minha querida, não. Você é uma boa menina. Se por vezes faz artes ou é preguiçosa e desobediente, isso não é um pecado. É apenas porque você não tem idade para julgar. E quando aprender a fazer o que é certo, então saberá fazê-lo. E julgando que a conversa tinha ido longe demais para uma criança tão pequena, disse: Veja aquela borboleta. Nunca vi uma borboleta com essa cor. Vamos, Nimue. Vou colocá-la agora no seu pônei. E ouviu com atenção a conversa da menina sobre borboletas. Sozinha, Morgana poderia ter feito num dia a viagem para Avalon, mas as pernas curtas do pônei de Nimue não podia percorrer a distância com essa rapidez. Por isso, naquela noite, dormiram numa clareira. Nimue nunca tinha dormido ao ar livre e sentiu medo da escuridão.
quando apagaram a fogueira. Morgana deixou que elas se aninhassem em seus braços e ficou mostrando as estrelas uma a uma. Nimue estava cansada da viagem e dormiu logo, mas Morgana ficou acordada, sentindo a cabeça dela pesar sobre seu braço, com uma sensação cada vez maior de medo. Estava ausente de Avalon há muito tempo. Passo a passo, refizera todo o seu preparo, ou que dele se pôde lembrar. Teria, porém, esquecido alguma coisa importante? Adormeceu finalmente, mas antes de amanhecer pareceu-lhe ouvir passos na clareira e viu Raven à sua frente de pé. Usava um vestido escuro e a túnica de pele e disse: Morgana, Morgana, minha querida. Sua voz, a voz que Morgana só ouvira uma vez em todos os anos passados em Avalon, estava tão impregnada de surpresa, alegria e espanto, que Morgana acordou de repente e olhou à volta, como se esperasse ver Raven ali na clareira, em carne e osso. Mas não havia ninguém, e apenas um vestígio de névoa que ocultava as estrelas. Deitou-se novamente sem saber se sonhara ou se com a visão Raven tinha conhecimento de que ela se aproximava. O coração batia-lhe apressado, a ponto de quase doer-lhe o peito. Eu não devia ter ficado tanto tempo longe. Eu devia ter tentado voltar quando Viviane morreu. Mesmo que eu tivesse morrido nessa tentativa, eu deveria ter procurado vir. Será que me querem agora, velha, desgastada, usada, perdendo aos poucos a visão sem nada levar para Avalon? A criança ao seu lado resmungou qualquer coisa no sono e espreguiçou-se. Mudou de posição, aconchegando-se mais aos braços de Morgana. Eu estou levando a neta de Viviane, mas se me deixarem voltar apenas por isso, será então mais amargo do que a morte. Será que a deusa me abandonou para sempre? Por fim adormeceu novamente e só despertou o dia claro, quando a névoa já começava a desaparecer. Começando tarde o dia, não foi bom. Lá pelo meio-dia a montaria de Nimue perdeu uma ferradura. E embora Morgana estivesse impaciente e desejasse colocar a criança no mesmo cavalo que montava, era muito leve e qualquer animal poderia ter carregado duas do seu peso sem esforço. Não queria deixar o pônei manco e por isso tivera de procurar uma aldeia e um ferreiro. Não queria que se soubesse ou se murmurasse nos campos que a irmã do rei ia para Avalon, mas agora seria impossível evitar isso. Eram tão poucas as novidades naquela parte do país que tudo o que acontecia parecia ter asas. Bem, não podia evitar a divulgação da notícia, e a culpa não era do pobre animal. Encontraram uma aldeia distante na estrada principal. Choveu durante todo o dia. Embora estivesse em pleno verão, Morgana tremia. Nimue estava úmida e irritada, mas a tia não deu muita atenção a isso. Teve pena da menina, sobretudo, quando ela começou a chorar chamando a mãe, mas nada podia fazer quanto a isso. Uma das primeiras lições que a sacerdotisa aprendia era suportar a solidão. Nimue teria simplesmente de chorar, até que a sensação passasse, ou então viver sem esse consolo como todas as donzelas da casa eram obrigadas a fazer. Passava muito do meio-dia, embora o céu estivesse tão carregado que não se podia ver o sol. Ainda assim, naquela época do ano, a luz perdurava até mais tarde. E Morgana não queria passar outra noite na estrada. Resolveu continuar enquanto pudessem enxergar o caminho, e foi estimulada pelo fato de não tão logo recomeçaram a viagem. A menina não chorou mais e passou a interessar-se pelas coisas que encontravam. Agora estavam muito próximas de Avalon. Nimue estava tão sonolenta que oscilava na sela, até que, por fim, Morgana colocou-a junto de si, no mesmo cavalo que montava. Nimue, porém, acordou quando chegaram às margens do lago. Já chegamos, titia? Perguntou ao ser colocada de pé. Não, mas já estamos perto. Dentro de meia hora, se tudo correr bem, você terá seu jantar e uma cama. E se tudo não correr bem? Morgana nem queria pensar nisso. A dúvida era fatal para o poder e para a visão. Ela passara 5 anos refazendo laboriosamente os passos desde o início. Agora, era como havia sido antes. A única prova que se teria de submeter era: terei o poder de voltar? Não vejo nada, disse Nimue. É este o lugar?
Mas não tem nada aqui, titia. E a menina olhou receosa para as margens desoladas, os juncos solitários murmurando a chuva. Eles nos mandarão um barco? Disse Morgana. Mas como saberão que estamos aqui? Como nos podem ver com esta chuva? Eu vou chamá-los. Fique calada, Nimue. Em seu íntimo ecoava o irritado choro da criança. Mas agora, quando finalmente estava nas margens de sua terra, sentiu o velho conhecimento avolumar-se, enchendo-a como se fosse uma taça, até a borda. Inclinou a cabeça por um instante, na mais fervorosa oração de sua vida. Deu um longo suspiro e levantou os braços numa invocação. Durante um segundo, o coração temendo ante um possível fracasso, nada sentiu. Depois, como um raio de luz que baixasse lentamente sobre ela, sentiu-se iluminada e ouviu a súbita exclamação de espanto da criança junto de si. Mas Morgana não tinha tempo para isso. Sentiu o corpo como se fosse uma ponte de luz entre o céu e a terra. Não pronunciou conscientemente a palavra de poder, mas sentiu-a pulsar, como o trovão por todo o corpo. Silêncio. Silêncio. Nimue muda e pálida ao seu lado. E então, nas águas cinzentas e foscas do lago, houve um movimento como se as névoas fervilhassem, e uma sombra comprida e escura e brilhante, a barca de Avalon, destacou-se aos poucos das brumas. Morgana deu um profundo suspiro de alívio, que era quase um soluço. A barca aproximou-se silenciosamente da margem, mas o som do fundo rangendo sobre a areia era bastante real e concreto. Vários homens pequenos saltaram e seguraram as rédeas dos cavalos, fazendo uma reverência para Morgana. Um deles disse: "Levarei os cavalos pelo outro caminho, senhora." E desapareceu em meio à chuva. Um outro recuou para que Morgana fosse a primeira a subir no barco. Pegou a menina espantada ali, a colocou e deu a mão aos servos também atemorizados. Ainda em silêncio, que fora quebrado apenas pelas palavras do homem que levara os cavalos, a barca dirigiu-se para o meio do lago. "Que sombra é aquela, tia?" perguntou Nimue num sussurro, enquanto os remos afastavam a barca da margem. "É a igreja de Glastonbury", respondeu Morgana, surpreendendo-se com a calma de sua voz. "Fica na outra ilha, que podemos ver daqui. Sua avó, a mãe de seu pai, está enterrada ali. Algum dia talvez você veja o seu monumento funerário. Nós vamos para lá? Hoje não. Mas a barca está indo diretamente para lá. Eu ouvi dizer que há também um convento em Glastonbury. Sim, é verdade, mas não iremos ao convento. Espere e verá, fique calada." Agora era o momento da verdadeira prova. Talvez a tivessem visto de Avalon com a visão e mandado a barca, mas poderia ela abrir as brumas de Avalon? Essa seria a prova, tudo o que almejara naqueles anos. Não podia tentar e falhar, tinha simplesmente de levantar-se e realizar o ato mágico, sem parar para pensar. Estava agora no meio do lago, e mais uma remada poderia levá-los para a correnteza que puxava na direção da ilha de Glastonbury. Morgana ergueu-se rapidamente, as roupas esvoaçando à sua volta, e levantou os braços. Lembrou-se novamente. Era como a primeira vez que tinha feito aquilo, com um choque de surpresa ante o silêncio da tremenda explosão de força, que deveria ter ecoado pelos céus como trovões enormes. Não ousou abrir os olhos, até que ouviu a exclamação de medo e espanto de Nimue. A chuva desapareceu, e sob os últimos raios do sol poente, a ilha de Avalon surgiu à sua frente, verde e bela. O lago banhou-se de sol que chegava por entre as pedras circulares do alto do Thor. O sol nas paredes brancas do templo. Morgana viu entre as névoas das lágrimas. Oscilou e teria caído se não houvesse pousado em seu ombro a mão que a sustentou. Meu lar, estou chegando em casa." Sentiu o barco arranhar as pedras da margem e procurou arrumar-se. Não lhe parecia certo não estar usando as roupas de sacerdotisa, embora sob o vestido como sempre o pequeno punhal curvo de Viviane,
estivesse preso à cintura. Não lhe parecia direito seus véus de seda, os anéis nos dedos finos, a rainha Morgana de Gales do Norte, e não Morgana de Avalon. Bem, tudo aquilo podia ser mudado. Ergueu orgulhosamente a cabeça, com um suspiro profundo, e pegou a mão da menina. Por mais que tivesse mudado, por mais numerosos que fossem os anos passados fora dali, era Morgana de Avalon, sacerdotisa da grande deusa. Para além daquele lago de brumas e sombras, ela poderia ser a rainha de um rei velho engraçado, num país distante, mas aqui era a sacerdotisa, nascida da velha linhagem real de Avalon. Viu depressa ao descer da barca que à sua frente estavam os criados em linha, reverentes, e atrás deles esperando-a os vultos das sacerdotisas de roupas escuras. Elas sabiam e tinham vindo recebê-la de volta ao lar. E em meio à fila das sacerdotisas, viu um rosto e uma forma que só tinha visto em sonho, a mulher alta de cabelos dourados trançados sobre a testa e porte majestoso. Ela aproximou-se rapidamente de Morgana, passando em meio às outras sacerdotisas, e abraçou-a. Bem-vinda, prima, disse com voz suave. Bem-vinda à sua terra, Morgana. E Morgana pronunciou o nome que ouvira apenas em sonhos, até que Kevin o tivesse falado e confirmado o sonho. Eu a saúdo, Niniane, e trago a neta de Viviane. Será criada aqui. O seu nome é Nimue. Niniane examinava-a com curiosidade. O que teria ouvido durante todos aqueles anos? Perguntou-se Morgana. A moça, porém, desviou o olhar e inclinou-se para a menina. É filha de Galahad? Não, respondeu Nimue. Galahad é meu irmão. Eu sou filha do bom cavaleiro Lancelot. Eu sei. E Niniane sorriu. Mas aqui não o chamamos como os saxões o apelidaram. E ele tem o mesmo nome de seu irmão. Bem, Nimue, você veio ser uma sacerdotisa? Nimue olhou à volta para a paisagem iluminada pelo sol poente. Foi o que a minha tia Morgana disse. Eu queria aprender a ler e a escrever, tocar harpa, conhecer as estrelas e tudo o que a minha tia faz. Vocês são mesmo feiticeiras aqui? Eu pensava que as feiticeiras eram velhas, feias, e você é muito bonita. Mordeu o lábio. Estou sendo grosseira outra vez. Sempre diga a verdade, minha filha, respondeu Niniane rindo. Sim, eu sou uma feiticeira. Não acho que sou feia, mas você terá de decidir por si mesma se sou boa ou má. Tento fazer a vontade da deusa, e isso é tudo que uma pessoa pode fazer. Eu procurarei fazer isso se você me ensinar como. O sol escondeu-se sob a linha do horizonte, e de repente a semi-obscuridade baixou sobre tudo. Niniane fez um sinal, e um servo estendeu uma tocha para outro, que a passou a um terceiro, e assim a luz correu de mão em mão até que toda a área junto ao lago ficou perfeitamente iluminada. Niniane afagou o rosto da menina. Enquanto você não tiver idade suficiente para conhecer bem a vontade da deusa, obedecerá às regras daqui e às mulheres encarregadas de tomar conta de você? Procurarei obedecer, prometeu, mas estou sempre esquecendo e faço muitas perguntas. Pode fazer quantas quiser, quando for a hora de perguntas, mas você viajou durante todo o dia e a tarde. Para esta noite, a primeira ordem que lhe dou é que seja uma boa menina. Vá jantar, tomar banho, para depois ir dormir. Despeça-se de sua tia agora e vá com Leana para a casa das donzelas. Fez um aceno para a mulher corpulenta de aparência maternal, vestida de sacerdotisa. Nimue choramingou um pouco. Tenho de despedir-me agora? Não virá dizer-me adeus amanhã, tia Morgana? Pensei que ia ficar com você aqui. Morgana respondeu gentilmente. Não, minha querida, você tem de ir para a casa das donzelas e fazer o que lhe mandam. Beijou-lhe o rosto rosado. Que a Deus a abençoe, querida. Nós nos encontraremos novamente, quando ela assim desejar. E ao falar, viu aquela mesma Nimue, como uma mulher feita, alta, pálida e séria, com o crescente azul pintado na testa e a sombra do mensageiro da morte. Cambaleou, e Niniane estendeu a mão para segurá-la. Você está cansada, Morgana. Mande a menina para a cama e venha comigo. Podemos conversar amanhã.
Morgana deu um último beijo na testa de Nimue, e a menina afastou-se obedientemente ao lado de Leana. Morgana sentiu uma bruma escura ante os olhos. Niniane deu-lhe o braço e recomendou: apoie-se em mim. Venha até meus aposentos, onde poderá descansar. Levou-a para os aposentos onde tinham sido de Viviane e para a pequena alcova onde dormiam as sacerdotisas que se alternavam no serviço da Senhora do Lago. Morgana conseguiu recuperar-se. Ficou pensando por um instante se Niniane a teria levado àqueles aposentos para ressaltar o fato de ser ela e não Morgana, Senhora do Lago. Depois conteve-se. Aquelas intrigas eram para a corte e não para Avalon. Niniane simplesmente reservara para ela os aposentos mais cômodos e apartados. Raven vivera ali, em seu silêncio consagrado, para receber os ensinamentos de Viviane. Morgana lavou-se da poeira da viagem, envolveu o corpo cansado na longa veste de lã, sem tingir, que encontrou sobre a cama, e até mesmo comeu um pouco dos alimentos que lhe foram levados, mas não tocou no vinho aquecido e temperado. Havia um jarro de água ao lado da lareira, no qual mergulhou uma concha e bebeu do líquido com lágrimas nos olhos. As sacerdotisas de Avalon só bebem água do poço sagrado. Mais uma vez viu a jovem Morgana adormecida entre as paredes de sua casa. Deitou-se e dormiu como uma criança. Nunca soube por que acordou. Houve um passo no quarto e silêncio. No último bruxulear da lâmpada agonizante e na luz do luar que entrava pela janela, viu uma forma velada. E por um momento pensou que Niniane viera conversar com ela. Mas o cabelo que flutuava sobre os ombros era longo e escuro, e o rosto moreno, belo e imóvel. Numa das mãos, viu a mancha escura e grossa de uma velha cicatriz. Raven! Sentou-se na cama e exclamou: Raven, é você! Os dedos de Raven cobriram-lhe os lábios, no velho gesto de silêncio. Inclinou-se para Morgana e beijou-a. Sem uma palavra, tirou o longo manto e deitou-se ao lado dela, tomando-a nos braços. Na penumbra, Morgana pôde ver o resto das cicatrizes que corriam pelos braços e pelos seios pálidos e pesados. Nenhuma delas disse uma palavra, nem naquele instante, nem nos que se seguiram. Parecia que o mundo real e Avalon simplesmente tinham desaparecido, e mais uma vez ela estava nas sombras do país das fadas, abraçada com firmeza pela senhora. Morgana ouviu mentalmente as palavras da velha bênção de Avalon, enquanto Raven acariciava-a lentamente, com o silêncio e a significação rituais, e o som parecia vibrar à sua volta, apesar do silêncio. Benditos os pés que a trouxeram a este lugar, benditos os joelhos que se curvarão ante o altar dela, bendita a porta da vida. E então o mundo começou a flutuar, e mudar-se, e a mover-se à sua volta, e por um momento não era Raven no silêncio, mas uma forma delineada em luz, a que vira uma vez, anos antes, no momento em que atravessara o grande silêncio. Morgana sabia que também ela estava brilhando à luz, ainda o profundo silêncio flutuando, e então voltou a ser novamente apenas Raven, deitada junto dela, com o cabelo perfumado das ervas que usavam nos ritos, um braço levantado sobre ela, os lábios silenciosos que apenas tocavam o rosto de Morgana. Pôde então perceber os fios brancos no cabelo preto. Raven mexeu-se e levantou-se, ainda sem falar, apanhou um crescente de prata, o adorno ritual da sacerdotisa. Morgana sentiu, retendo a respiração, que era o crescente que deixara em sua cama na casa das donzelas no dia em que fugira de Avalon, levando no ventre o filho de Arthur. Calando-se, depois de um protesto semi-esboçado, deixou que Raven pendurasse o ornamento em seu pescoço. Esta mostrou-lhe ainda rapidamente, ao último brilho da lua que desaparecia, o reflexo de um punhal ritual atado à cintura. Morgana fez um gesto de assentimento, sabendo que jamais deixaria de usar o punhal ritual de Viviane enquanto vivesse. Sentia-se feliz ao ver que Raven trazia o punhal que ela mesma tinha abandonado, e sabia que um dia o veria preso à cintura de Nimue. Raven apanhou a faca
do excelente fio, e Morgana ficou olhando calada como um sonho, enquanto a pequena arma era levantada. Que assim seja, mesmo que ela queira derramar meu sangue frente à deusa de quem tentei fugir. Raven, porém, voltou o punhal para sua própria garganta, fez um pequeno furo no peito, de onde saiu uma única gota de sangue. Morgana, baixando a cabeça, tomou a faca por sua vez e abriu um pequeno talho à altura do coração. Somos velhas, Raven, e eu. Já não deitamos sangue no ventre, mas do coração. E ficou imaginando depois o que ela desejava dizer-lhe. Raven inclinou-se para ela e lambeu o sangue do pequeno corte. Morgana inclinou-se e tocou com os lábios a manchinha que surgira no peito de Raven, sabendo que o seu significado era o de um selo muito mais forte do que os juramentos feitos quando atingir a idade adulta. Depois Raven apertou-a novamente nos braços. Eu perdi a virgindade para o galhudo. Eu tive um filho do Deus. Ardi de paixão por Lancelot e Acolon. Fez-me novamente sacerdotisa nos campos arados que a Virgem da Primavera havia abençoado. Não obstante, eu não sabia o que era ser recebida simplesmente com amor. Morgana teve a impressão como se estivesse num sonho, que repousava no colo de sua mãe, não de Igraine, mas sim que era recebida de volta nos braços da grande mãe. Quando acordou, estava sozinha. Ao abrir os olhos, ao sol de Avalon, chorando de alegria, ficou pensando por um momento se não estaria sonhando, mas no peito, à altura do coração, tinha uma pequena mancha de sangue coagulado. No travesseiro, ao seu lado, estava o crescente de prata, a joia ritual da sacerdotisa, que deixara ao fugir de Avalon, mas certamente Raven o havia atado à volta de seu pescoço. Morgana colocou-o. Jamais voltaria a abandoná-lo. Como Viviane seria enterrada com o crescente, os dedos tremeram enquanto dava um nó ao fio que o prendia, sabendo que aquilo era uma nova consagração. Havia uma outra coisa sobre o travesseiro que escorregou e modificou-se, um botão de rosa ainda não aberto. Depois, uma rosa cheia. E quando Morgana o pegou, era o fruto da roseira brava, pulsando de vida acre. Enquanto o contemplava, ele encolheu-se, murchou e ficou seco na palma de sua mão. E ela compreendeu de súbito. A flor e até mesmo o fruto são apenas o começo. Na semente está a vida e o futuro. Com um suspiro profundo, Morgana amarrou a semente num pedaço de seda, sabendo que teria de partir novamente de Avalon. Sua obra não estava terminada, e escolhera o lugar do seu trabalho e de sua prova, ao partir dali a primeira vez. Algum dia talvez pudesse voltar, mas esse momento ainda não tinha chegado. E o que eu sou deve ser escondido, como a rosa está escondida dentro da semente. Levantou-se e vestiu as roupas de rainha. As vestes sacerdotais voltariam a ser suas algum dia, mas precisava reconquistar o direito de usá-las. Sentou-se e esperou que Niniane mandasse chamá-la. Quando entrou na sala central, onde tantas vezes enfrentara Viviane, o tempo pareceu descrever um movimento circular girando sobre si mesmo, de modo que por um momento Morgana teve a impressão de que iria vê-la sentada onde tantas vezes se sentara, parecendo ainda menor naquela cadeira majestosa. E ao mesmo tempo, enchendo toda a sala com seu porte, pestanejou, e foi Niniane que viu ali, alta, esguia e loura, dando-lhe a impressão de que era apenas uma criança brincando. Naquele momento, o que Viviane lhe dissera quando estava à sua frente há tantos anos, subitamente voltou à sua lembrança. Você chegou a uma etapa na qual a obediência pode ser temperada pelo seu próprio critério. E por um átimo, pareceu-lhe que a melhor coisa a fazer, pelo seu critério, era colocar-se de lado e só dizer para Niniane as palavras que pudessem tranquilizá-la. E então uma onda de ressentimento apoderou-se dela, ao pensar que esta criança, esta menina tola e comum, vestida de sacerdotisa, estava pretensiosamente ocupando o lugar de Viviane e queria dar ordens em nome de Avalon.
Havia sido escolhida apenas por ser o sangue de Taliesin. Como ouso sentar-se ali e pretender dar-me ordens? Olhou com superioridade para a moça, tendo consciência de que voltara a assumir, sem saber bem como, o antigo encanto e majestade. E com uma súbita visão pareceu-lhe ler os pensamentos de Niniane. Ela devia estar aqui no meu lugar. Como posso falar com autoridade para a rainha Morgana das Fadas? Esse pensamento desapareceu, em parte devido ao temor da estranha e poderosa sacerdotisa à sua frente, e em parte devido apenas ao seu ressentimento. Se ela não tivesse fugido de nós e esquecido seus deveres, eu não estaria agora me esforçando para ocupar um lugar que ambas sabemos não sou capaz de ocupar. Morgana aproximou-se e segurou-lhe as mãos, surpreendendo Niniane com a doçura de sua voz. Sinto muito, minha pobre filha. Eu daria a própria vida para voltar e retirar esse peso de seus ombros, mas não posso, não ouso. Não posso esconder-me aqui e fugir à tarefa que me foi confiada, só porque anseio por voltar ao meu velho lar. Já não era arrogância nem desprezo pela menina que fora colocada sem o desejar, no lugar que deveria ter sido seu, mas tão somente pena dela. Comecei uma tarefa no país do Ocidente que tem de ser concluída. Se deixá-la pela metade, seria melhor que nunca tivesse começado. Você não pode tomar meu lugar ali, portanto que a deusa nos ajude a ambas. Você deve guardar meu lugar aqui, abraçou fortemente a moça. Minha pobre pequena prima, estamos nós duas presas a um destino, do qual não podemos escapar. Se eu tivesse ficado aqui, a deusa me teria usado talvez de outro modo, mas até mesmo quando tentei fugir ao meu dever, ela voltou a impô-lo em outro lugar. Nenhuma de nós pode fugir. Estamos nas mãos dela e é tarde demais para dizer se teria sido melhor que fosse diferente. Faremos o que ela desejar. Niniane ficou fria e distante por um momento. Depois o seu ressentimento desapareceu e ela respondeu ao abraço de Morgana, quase como Nimue o fizera. Contendo as lágrimas, disse: Eu queria odiar você. E eu talvez também quisesse odiá-la. Mas a deusa quis outra coisa, e para ela somos irmãs. Hesitou, relutando em dizer as palavras contidas durante tanto tempo, mas acabou acrescentando alguma coisa. Niniane inclinou a cabeça e murmurou a resposta adequada. Depois pediu: Fale-me de seu trabalho no Ocidente, Morgana. Não sente-se aqui junto de mim. Não há distinções entre nós, você sabe disso. Depois que Morgana lhe contou o que podia, Niniane assentiu com a cabeça. O Merlin falou-me um pouco sobre isso. Naquele país, então, os homens voltam-se contra o velho culto, mas Uriens tem 2 filhos e o mais velho é o herdeiro. Sua tarefa, Morgana, é, portanto, fazer com que Gales tenha um rei de Avalon, ou seja, que Acolon seja o sucessor do pai. Morgana fechou os olhos e baixou a cabeça. Por fim respondeu: Não quero assassinatos, Niniane. Já vi guerra e derramamento de sangue demais. A morte de Avallac'h nada resolveria. Ali eles seguem os costumes romanos desde que os padres chegaram. E Avallac'h tem um filho. Niniane não deu importância a isso. Um filho que poderia ser criado segundo os velhos cultos. Que idade tem ele? 4 anos? Tinha quando fui para Gales, respondeu Morgana, pensando na criança que se sentava em seu colo, e ela se agarrava com os dedos pegajosos, chamando-a de vovó. Basta, Niniane, eu já fiz tudo, mas nem mesmo por Avalon eu mataria. Os olhos de Niniane lançaram lampejos azuis. Ela levantou a cabeça e fez uma advertência. Nunca diga: desta água não beberei. E de repente Morgana compreendeu que a mulher à sua frente era uma sacerdotisa também. E não apenas a criança dócil que parecia ser. Não poderia estar ocupando o posto que era seu, se nunca tivesse passado nas provas que faziam parte da formação da senhora de Avalon, se não tivesse sido considerada como aceitável pela deusa. Com humildade inesperada, compreendeu por que tinha sido mandada para Avalon. Niniane disse quase como se fosse uma advertência: Você fará o que a deusa quer. Se ela colocar a mão sobre você, e sei que isso aconteceu pelos emblemas que traz.
e seus olhos fixaram-se no peito da prima, como se pudesse ver através da roupa a semente que ali estava, ou o crescente de prata em sua capa de couro. Morgana, baixando a cabeça, murmurou: estamos todos nas mãos dela. Que assim seja, completou Niniane, e por um momento o silêncio na sala foi tão completo que Morgana pôde ouvir o salto de um peixe no lago, bem além da pequena casa onde se encontravam. A seguir, Niniane inquiriu: e Arthur, Morgana? Ele tem ainda a espada das insígnias druidas? Acabará honrando seu juramento? Você poderá fazer com que ele o honre? Não conheço o coração de Arthur. Foi a amarga confissão de Morgana. Eu tive poder sobre ele, mas fui muito tímida para usá-lo. Perdi-o. Arthur tem de jurar novamente honrar seu compromisso com Avalon, ou você terá de recuperar a espada que está com ele. Você é a única pessoa a quem essa tarefa pode ser confiada. Excalibur, a espada das insígnias sagradas, não deve continuar nas mãos de alguém que segue o Cristo. Você sabe que Arthur não tem filho com a rainha e que indicou o filho de Lancelot chamado Galahad para ser seu herdeiro, uma vez que Gwenfar está ficando velha. Morgana pensou: Gwenfar é mais nova do que eu, e eu ainda poderia ter filhos se não tivesse sofrido tanto com o nascimento de Gwydion. Por que tem tanta certeza de que não terá filhos ou filhas? Ante a certeza de Niniane, porém não fez perguntas. Havia muita magia em Avalon, e sem dúvida também tinham olhos e mãos na corte de Arthur. E na verdade, a última coisa que poderia desejar é que a rainha cristã desse a Arthur um filho agora. Arthur tem um filho, continuou Niniane, e embora o seu dia não tenha chegado, há um reino que ele pode tomar, um lugar para começar e reconquistar este país para Avalon. Pelos costumes antigos, o filho do rei pouca importância tinha. O filho da senhora do lago era tudo, e o filho da irmã do rei era o herdeiro. Você percebe o que quero dizer, Morgana? Acolon deve subir ao trono de Gales. Morgana ouviu isso novamente, e também aquilo que Niniane não disse. E meu filho é o filho do rei Arthur. Agora tudo tinha sentido, até mesmo a sua infertilidade depois do nascimento de Gwydion, mas perguntou: e o herdeiro de Arthur, o filho de Lancelot? Niniane teve um gesto de indiferença, e Morgana perguntou-se horrorizada se o plano seria dar a Nimue a mesma influência sobre a consciência de Galahad que ela tivera sobre a de Arthur. Eu não posso ver tudo, disse Niniane. Se você fosse a senhora aqui. Mas o tempo passou e outros planos têm de ser feitos. Arthur ainda pode cumprir seu juramento a Avalon e ficar com a espada Excalibur, e se assim for, agiremos de um modo. E se isso não acontecer, então haverá outros meios que ela preparará, e para os quais teremos de trabalhar. De qualquer modo, Acolon deve reinar no país do oeste, e essa tarefa é sua, e o próximo rei governará de Avalon, quando Arthur cair, embora suas estrelas digam que viverá até avançada idade. Então o rei de Avalon ascenderá. Ou então, dizem as estrelas, cairá sobre este país uma treva tão grande que tudo será como se o país nunca tivesse existido. E quando o próximo rei chegar ao poder, Avalon retornará à corrente principal do tempo e da história. E então haverá um reino vassalo nas terras ocidentais, reinando sobre o povo das tribos. Acolon subirá muito como seu consorte. E cabe a você preparar as condições para o grande rei de Avalon. Morgana baixou novamente a cabeça. Estou em suas mãos. Agora você deve voltar, disse Niniane. Mas primeiro há alguém que precisa conhecer. Seu momento ainda não é chegado, mas haverá mais uma tarefa para você. Ergueu a mão e, como se estivesse esperando numa antessala, abriu-se uma porta e um jovem alto entrou. Ao vê-lo, Morgana conteve a respiração com uma dor tão grande que por um momento pareceu-lhe impossível respirar. Ali estava Lancelot renascido, jovem e esguio como uma chama morena, o cabelo cacheado caindo junto ao rosto, que sorria. Lancelot como tinha sido no dia em que estiveram juntos à sombra das pedras circulares, como se o tempo tivesse andado para trás, como no país das fadas. E então percebeu quem devia ser,
O jovem aproximou-se e inclinou-se para beijar-lhe a mão. Também seu jeito de andar era igual ao de Lancelot, com movimentos leves que quase pareciam uma dança. Ele trazia, porém, as roupas de bardo e tinha na testa uma pequena tatuagem de uma coroa de folhas e nos pulsos as serpentes de Avalon. As imagens do tempo passaram vertiginosamente pela sua mente. Se Galahad vai ser rei, é meu filho então, o Merlin, o sucessor escolhido em vida? Por um momento foi como se ela se movesse entre sombras. Rei druida, a sombra brilhante que se sentava ao lado do trono de Arthur como rainha, e ela mesma que dera a luz ao filho de Arthur, uma poderosa sombra feminina. Sabia que qualquer coisa que dissesse seria tola. Gwydion, você não se parece com seu pai. Ele sacudiu a cabeça. Não, tenho o sangue de Avalon. Eu vi Arthur certa vez, quando fez uma peregrinação a Glastonbury dos padres. Eu fui disfarçado com a roupa deles. Esse Arthur, que é nosso rei, curva-se demais ante os padres. O sorriso de Gwydion era impreciso, feroz. Você não tem razões para gostar de seus pais, Gwydion, tornou Morgana, apertando a mão do filho, ao surpreender um brilho passageiro em seus olhos de ódio frio. Depois esse olhar desapareceu e ele voltou a ser o sorridente druida jovem. Meus pais me deram o seu melhor dom, disse ele, o sangue real de Avalon. E mais uma coisa lhe peço, senhora Morgana. Morgana desejou de maneira irracional que ele a chamasse de mãe pelo menos uma vez. Peça, e se eu puder, darei. Não é grande coisa, dentro de 5 anos no máximo você me levará até Arthur e dirá a ele que eu sou seu filho. Sei, e teve um rápido e perturbador sorriso, que não me pode reconhecer como herdeiro, mas quero que olhe seu filho de frente. É apenas isso que peço. Certamente que eu lhe devo isso, Gwydion, respondeu de cabeça baixa. Gwenfar poderia pensar o que quisesse, Arthur já cumprira a penitência. Qualquer homem só poderia ter orgulho desse jovem druida, sério e de ar sacerdotal, e ela também não devia sentir vergonha pelo que acontecera. Depois de todos aqueles anos, sabia que sempre sentira vergonha, desde o dia em que fugira de Avalon. Agora que via o filho crescido, curvou-se ante a inevitabilidade da visão de Viviane. Juro que farei isso, juro pelo poço sagrado. Seus olhos encheram-se de lágrimas que conteve. Aquele jovem não era filho dela. O Wayne talvez fosse, mas não Gwydion. Aquele jovem moreno, bonito, tão parecido com Lancelot, que amara quando moça, não era o filho que olhava para a mãe pela primeira vez, a mãe que o havia abandonado antes de desmamá-lo. Era um sacerdote, e ela era uma sacerdotisa. Da grande deusa, se alguma relação havia entre eles, e não mais do que isso. Colocou as mãos sobre a cabeça dele. Seja abençoado.